tem uma coisa que eu já ouvi muito falar, e provavelmente você também, que é Deus não se importa com coisas pequenas, ou até também Deus não ouve você pedindo sobre coisas bobas, sobre coisas comuns, enfim. Vamos lá em 1 Coríntios 10:31. Tá escrito assim: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus, ele se importa sim com a forma como você vive. Sejam as coisas comuns e as coisas diferentes também que acontecem na sua vida, as coisas mais importantes, né? Ele se importa com tudo. Então hoje eu queria falar um pouco mais sobre isso, não num papo super teológico, até porque eu não sou teóloga, né? Mas num papo simples, num papo mais direto de como você pode viver de forma que agrada a Deus. Inclusive falando dessas coisas comuns do nosso dia a dia, coisas mais específicas, enfim. Vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Luísa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. E agora sim, bora lá! Bom, desde aquela época, né, desde muitos anos atrás, Deus falava com o seu povo, instruía eles, né, falava como eles deveriam agir, como eles poderiam servir a Deus, enfim. E nos instrui até hoje, né? E nós somos instruídos hoje através da Bíblia. Bom, através da Bíblia, né, você conhece quem é Deus, você conhece o reino de Deus e como o povo de Deus deve agir. Mas tem coisas na nossa vida que às vezes não são que às vezes, aliás, são muito específicas, né? E aí a gente quer uma instrução, tipo, super específica sobre aquela situação, sabe? É normal, a gente vai buscar, tá certo? Buscar a instrução na Bíblia é exatamente isso que a gente tem que fazer mesmo. Mas, às vezes, para uma situação muito específica, não tem algo ali super específico, entendeu? Só que na Bíblia a gente tem os nossos princípios como povo de Deus. Então você deve sim, claramente, ler a palavra de Deus, entender como você deve agir, naquilo que você deve deixar entrar na sua mente, que você não deve, enfim. Coisas que a Bíblia vai te ensinar, mas a vida com Deus vai muito além de regras. E é nesse ponto também que eu queria chegar. Você precisa ter relacionamento com Deus, que a gente tem que fazer, né? É construído como qualquer outro relacionamento. Você conversa com a pessoa, você ouve, você conhece aquela pessoa, e é assim que a gente conhece a Deus. É algo simples. E a gente faz isso orando, que é falando com Deus. A gente faz isso lendo a Bíblia, que é deixando que Deus fale com a gente, nos ensine, enfim, deixa que a gente conheça Ele. E assim a gente vai se aproximando de Deus. E conforme você vai criando essa intimidade com Deus, você também abre o seu coração, né, para que Ele vá te transformando. Então você precisa estar com o coração aberto, com a mente aberta, né, para ser corrigida, para ser corrigido, enfim. E aí, basicamente, isso vai refletir no seu dia a dia, vai refletir na sua rotina. Você vai sendo corrigido em coisas que você fazia e agora você entende que você não deve mais fazer. Coisas que vão te incomodando, sabe? Por isso que eu disse que vai muito além de regras, entendeu? É um relacionamento com Deus. E uma coisa importante de se entender é que é um processo. Então, duas coisas, né? Na verdade, são três coisas. Precisa colocar Deus como sua prioridade. Algo essencial nesse processo é você ter um tempo com Deus todos os dias. Se você quer criar intimidade com a pessoa, você precisa, né? Vamos pensar. As pessoas que você mais tem intimidade são as pessoas que você mais vê, que você mais conversa, enfim. As pessoas que você menos tem intimidade são as pessoas que você não conversa muito, não sabe muito sobre a pessoa, enfim. E assim é com Deus. Você precisa conhecer a Deus, né? Você precisa. Quanto mais tempo você tiver com Deus, mais você vai ter intimidade com Deus. A segunda coisa nesse processo é a constância. Então você tem que buscar ter constância, mas não deixar de ter caso você erre, né? Caso você, enfim, falhe nessa constância, não entrar num ciclo ou num período lá de não ter mais esse tempo com Deus, enfim. Então, buscar a constância é basicamente, né, você ter esse tempo com Deus todos os dias, e mesmo quando você não tiver afim. Então, você não precisa estar super afim, às vezes, de orar, entendeu? E nem de ler a Bíblia. Porque Deus também te conhece. Esse é um negócio que a gente precisa entender. Deus conhece, sabe? Deus sabe como você tá, enfim. E Ele sabe que tem dias que você não vai estar, tipo, tão animado pra falar com Ele, você não vai estar tão animado pra ler a Bíblia. Isso faz parte, gente, faz parte. Mas você tem que fazer mesmo assim, você não precisa... Tipo, seja você mesmo, fale com Deus da forma como você tá, sabe? Fale como você tá também, enfim. E leia a Bíblia por amor a Deus, por dedicação a Deus, sabe? Leia ali, dedique... nem que você leia um pouquinho aquele dia, sabe? Mas se dedique, assim, dê o seu melhor naquele dia pra estar com Deus.
E outra coisa é você, nessa busca da constância, é tipo assim, se você pecar em algo, né, você não deixar de ter esse tempo com Deus, de falar com Deus por causa disso. Às vezes tem algum pecado seu que vai te deixar, porque o pecado ele faz isso, sabe? Te deixa envergonhado, enfim. Mas lembre que Deus ele te perdoa. Você deve claramente se arrepender, né? Não querer mais fazer aquilo que você fez, querer uma mudança, né, nesse tipo de atitude sua. Mas ele não quer que você deixe de falar com ele porque você errou. Você errou, você vai, conversa com ele, pede perdão e pede ajuda de Deus para você não continuar errando naquilo. Mas não deixe de falar com ele porque você errou em algo. Mesmo que você esteja envergonhado. Ele já sabe o que você fez, ele te conhece, enfim. Ele não quer que você se afaste dele, tá? E a última coisa que eu quero falar sobre esse processo é que é importante que você não só lembre de Deus, fale com Deus, lembre da palavra dele, enfim, só no momento em que você estiver fazendo sua devocional, entendeu? Só no momento que você separar ali para ler a Bíblia, para falar com Deus, assim, só você e Deus, sem as coisas acontecendo em volta. Mas é você estar com Deus, né? Falar com Deus, lembrar do que você aprendeu na Bíblia, enfim, seja aquele dia ou outros dias, durante todo o seu dia. Só um parêntese, gente, tá chovendo, então talvez faça um barulho, né, de chuva aí no fundo, mas espero que não atrapalhe. Então, só relembrando os 3 pontos, você tem que colocar ele como sua prioridade, você tem que buscar ter constância com Deus e você tem que estar em comunhão durante todo o seu dia com Deus. Bom, a última coisa que eu queria te falar é: Deus se importa com a forma como você vive. Foi o que a gente viu aqui hoje, né? Mas você se importa em viver de forma que agrada a Deus? Se você se importa, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender como fazer isso. Hoje eu vou ficar por aqui, mas se você quiser acompanhar os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal, deixa seu like também para eu saber que você gostou, que esse vídeo foi útil para você. Se você lembrou de alguém, compartilha com essa pessoa também. E se quiser falar alguma coisa, complementar com algo, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Ou tiver alguma dúvida. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!